Dandadan é uma história de alienígenas com monstros, espíritos e muita bizarrice. Bizarrices essas que podem incomodar muitas pessoas no primeiro momento, como eu falo no primeiro vídeo que eu trouxe pra vocês aqui no canal. No entanto, essa história tem um romance excelente. Não só para os padrões dos shounens de batalha tradicionais que as pessoas estão acostumadas a assistir, mas sim falando de animes no geral. Romance bom o suficiente para prender praticamente todas as pessoas que dão uma chance para essa história, mesmo que de certa forma ele possa ser um tanto esquisito. Porque ao mesmo tempo em que o Okarun e a Momo têm uma química espetacular, eles também aparentemente não têm nada em comum. Isso leva muitas pessoas a se perguntarem: pô, como que eu consigo achar personagens tão diferentes, tão shippáveis? Como é que eles ficam tão bem juntos? É justamente isso que a gente vai entender juntos no vídeo de hoje. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, cogita se inscrever no canal e até mesmo virar membro. Se você já for inscrito no canal e gostar bastante do conteúdo há algum tempo, eu habilitei o sistema de membros faz pouquíssimo tempo para você. A história começa com a Momo terminando com um ex-namorado babaca dela na frente da porta da escola. Um cara que nitidamente é bitoladão das ideias, trata ela super mal, que não sei que tem, mas que acabou conseguindo namorar com a Momo por um tempo, por mais curto que fosse, justamente porque ele parecia muito o ator preferido da Momo, o cara que ela mais admira nesse primeiro momento, que é o Ken Takakura. Isso significa que desde o começo da história, a Momo tem um tipo. Pra quem não entende nada de romance, tipo significa, na linguagem popular, que existem certas tendências, tanto estéticas quanto comportamentais, que fazem com que a Momo escolha os namorados dela. Agora, o que poucos entenderam, talvez por essa história ser mais direcionada para o público masculino, para um público mais novinho, menos experiente e tudo mais, é que a Momo estava buscando duas coisas através da imagem e semelhança do Ken Takakura: segurança e confiabilidade. Então um cara ponta firme, que fosse durão e conseguisse passar essa sensação de segurança para ela, que ela pudesse confiar, alguém que ela pudesse contar, sabe? O problema é que o Okarun, pelo menos num primeiro momento, aparentemente, não se encaixa em nenhuma dessas coisas. Ele era aquele nerdolão isolado da sala, que tinha uns hobbies meio esquisitos, as pessoas achavam ele esquisito, ele andava todo encolhido, ele tinha autoestima meio baixa, aquela coisa toda, era todo complexado, com muitos problemas de comunicação, porque aparentemente ele nunca teve amigos na vida dele, então ele carecia bastante de habilidades sociais, bababá, bababá. Mas não demora muito pra Momo começar a perceber que o Okarun, apesar do estereótipo dele, num primeiro momento, ser o oposto do que ela estava buscando, ter qualidades muito presentes, inclusive, no comportamento dele, que fizessem com que o coração dela palpitasse com frequência. Primeira vez que o coração dela palpita pelo Okarun no final do episódio 1, não é só porque o nome dele era igual ao nome do ator que ela admirava, gente. A maneira como ele trata ela no final do episódio 1 passou a segurança que ele precisava passar naquele momento, e ainda de uma forma bem gentil, ele foi cavalheiro com ela. Ah, Victor, mas isso não é suficiente pra uma pessoa se apaixonar pela outra. Honestamente, às vezes é, mas sendo realista, na maioria dos casos não. E é justamente por isso que Dandadan não fez a Momo se apaixonar pelo Okarun no primeiro momento. Não é porque o coração dela palpitou por ele que ela se apaixonou por ele assim, ó. Não é assim que as coisas funcionam não, ó. Nem em Dandadan, nem na vida real, gente. A partir daquele momento, a Momo reconhece o Okarun como potencial interesse amoroso dela. Mas ela ainda tá em negação, porque o Okarun, por fora, principalmente, ele contradiz muito a ideia que ela tem na cabeça de quem é o Ken Takakura. E do porquê que ela gosta do Ken Takakura em primeiro lugar. Ela não tem ciência do porquê que ela gosta do Ken Takakura em primeiro lugar. É por isso que ela fica muito perdida, especialmente nesses primeiros momentos da história. Da mesma forma que, por mais que a Momo seja uma menina bonita, que esteja dando atenção pro Okarun já há um tempinho, por causa especialmente dos problemas sobrenaturais que o Okarun acabou herdando devido ao caso lá do túnel com a vovó Turbo, ele se sente desconfortável nesse primeiro momento. Quer dizer, por que essa menina tá me dando tanta intimidade? Por que ela quer me conhecer melhor? Ela quer ser minha amiga mesmo? Será que não tem nada por trás? Quer dizer, os complexos dele estavam fazendo noise, sabe? Aquele barulho na cabeça dele. E ele estava começando a agir esquisito com ela por consequência. Isso é normal para uma pessoa que não tem habilidade social, gente. Não tá acostumada a conviver e interagir com pessoas estranhas, entre várias aspas, para ela, sabe? E a Momo, ela é super compreensível, ela tem paciência nesse momento, mas obviamente ela fica triste. Até porque nesse momento da história, o relacionamento dele já estava mais íntimo. Eles já tinham se conhecido minimamente bem. O Okarun já tinha ouvido algumas coisas da própria Momo que fez com que ele mudasse de mentalidade sobre ela. Fugisse um pouco da superfície, sabe? E vice-versa. A Momo também conseguiu aprender algumas coisas muito interessantes sobre o comportamento do Okarun. Especialmente que ele era um bom ouvinte. Um bom ouvinte porque em momentos como esse, onde a Momo se abre com o Okarun, contando o que aconteceu entre ela e a avó dela no passado e tudo mais, o Okarun escuta em silêncio, prestando atenção, sem ficar dando conselho fútil, sem ficar consolando ela de forma forçada, ou até mesmo fazendo pose. Ele não faz isso.
ele apenas escuta ela e presta atenção no que ela tá dizendo. E acreditem, isso por si só é mais do que o suficiente e é muito menos comum do que as pessoas pensam. Quando uma pessoa se sente ouvida, ela sente que você está direcionando a atenção de verdade para ela, essa pessoa te valoriza mais naquele momento. E se isso é feito com consistência, você vai gerando na pessoa confiança. E, portanto, esse foi mais um dos fatores, uma das qualidades no Karun que fez com que a Momo fosse se apaixonando por ele a partir deste ponto. Mas, enfim, por conta do comportamento antissocial e esquisito do Karun, sem muita explicação aparente pra Momo, o relacionamento deles começa a ter um problema muito besta que eles precisavam resolver, eles precisavam sentar pra conversar um com o outro. E, de uma forma meio torta, porque eles são muito novinhos mesmo, tem um momento que eles acabam conseguindo conversar ali, e eles resolvem essa questão em específico. Só que os episódios vão passando e sem eles entenderem muito bem o porquê, tanto ele já estava se apaixonando por ela, quanto ela já estava se apaixonando por ele. E eles ficam nesse conflito interno, enquanto eles se comportam de forma super contraditória um com o outro, ó. Incluindo nos primeiros momentos onde a menina de cabelo rosa aparece, porque ela aparece pra zoar o Okarun, o que faz com que a Momo largasse mão pela primeira vez daquele pensamento tosco que ela tava tendo de que as pessoas ao redor não podem pensar que eu tô gostando dele ou que a gente é namorado. Por conta do status social do Okarun naquela escola, dentre outras coisas, né? Olha essa situação horrível. Menina super prepotente, aquela coisa toda. Até que o mal entendido acontece. E porque essa menina de cabelo rosa é muito infantil, ela se apaixona de forma totalmente bizarra pelo protagonista da história e se forma um clima terrível, porque ela começa a dar em cima descaradamente nele. Isso deixa a Momo com ciúmes, porque a Momo nesse momento já está gostando dele. Para piorar a situação, ele é pego naquela famosa cena comum em Eti lá de 2012, onde ele escorrega e cai em cima da menina, e aí a Momo aparece sem querer, e aí ela presencia tudo, e se forma um clima terrível, né? Aquela coisa toda. Mas, como toda boa história de romance, a concorrência ela serve pra fazer pressão na pessoa que tá interessada, mas ainda tá em cima do muro por algum motivo. A Momo começa a se afobar um pouco com a situação no primeiro momento, só que aí mais problemas sobrenaturais vão acontecendo nesse meio do caminho. Porque eles não pararam de acontecer até então em primeiro lugar, né? Tendo que esses problemas sobrenaturais, independentemente se eles são causados por espíritos, monstros ou alienígenas, são fundamentais para acelerar o desenvolvimento romântico do casal. E isso é uma coisa que a psicologia explica muito bem até. Quanto mais intensas são as nossas experiências com outra pessoa, mais valor essas lembranças acabam tendo nas nossas vidas. Então, a cada desafio extremo que a Momo e o Okarun têm que superar juntos, o vínculo e a conexão deles aumenta. Isso acontece de forma consistente ao longo da história. Então, é um vínculo gradual que vai ficando cada vez mais intenso, cada vez mais forte. E quanto mais esses personagens eles vão ganhando intimidade, quanto mais eles se conhecem e principalmente quanto mais eles vão trabalhando os problemas, as questões internas deles, com eles mesmos, eles vão ganhando confiança o suficiente para se abrir cada vez mais de forma romântica um para o outro. Que é de extrema importância para que esses dois fiquem juntos no final das contas, porque por mais que nesse momento da segunda temporada, assim que eles acabaram a treta do vulcão lá, a Momo nitidamente passou da fase da vergonhinha, já assumiu que tá gostando do cara mesmo, e chegou nele no carro, o jeito que ela chega nele é o jeitinho de alguém que não vai chegar e falar na lata assim, olha, eu gosto de você, vamos ficar junto, bababá, bibibi. Não é isso que ela tentou fazer naquele momento. Ela fez carinho nele, esperando reciprocidade da parte dele. Ele foi recíproco até certo ponto, mas ele foi todo durão, ele foi todo travadão, ele foi todo Karun, né? Que não sei o quê. Só que as coisas estavam fluindo daquele jeitinho deles lá. Até que o tonto do Gigi, que não se toca também, interrompe os dois por motivo nenhum, e eles ficam ambos com vergonha do que eles estavam fazendo ali. Pra vocês verem que ainda rola bastante maturidade entre eles, né? Eles ainda não estão 100% bem esclarecidos. E justamente por isso que talvez o romance entre eles demore pra ir pra frente. Por mais que o romance deles com certeza irá pra frente. Vai concluir, diferente de Naruto, que não concluiu direito, diferente de Bleach, que não concluiu direito, diferente de One Piece, que talvez nem tenha a história inteira, né? O Oda já falou que não quer, talvez ele mude de ideia, mas provavelmente não vai. Assim como o Kimetsu, Jujutsu, enfim. A ideia desse vídeo era só compactar tudo o que aconteceu pra vocês até esse presente momento e trazer alguns subtextos, né? Que foram acontecendo ao longo do caminho. Explicar melhor para quem tá assistindo o vídeo a psique dos personagens, o porquê que eles estão fazendo as coisas dessa forma, porquê que eles estão se comportando de algumas maneiras que podem parecer estranhas para algumas pessoas e, principalmente, porquê que, apesar dos pesares, a química entre eles salva muito. Por que eles combinam tanto? Por que eles são tão shippáveis, gente?
é por causa dessas coisas todas, entende? Um relacionamento muito bem feito, muito gradual, e que tem sido desenvolvido de uma forma muito bacana por parte do autor, pelo menos do começo da história até os capítulos mais atuais que eu li do mangá, não é nem do anime, né? O mangá já tá num ponto muito mais satisfatório pro romance dos dois, por mais que, né, não tenha tido aquela conclusão super, ultra, mega, hiper satisfatória que muitas pessoas querem que tenha, até porque a história de Dandadan ainda não acabou, né? Enfim, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh.